Você apaga a luz. Simples assim. Um clique. E tudo muda. O quarto é o mesmo. Nada saiu do lugar. Nada apareceu. Mas mesmo assim, não parece igual. Porque agora, você não vê. E quando você não vê, sua mente começa a preencher. Você fica parado por alguns segundos. Esperando. Não sabe exatamente o quê, mas esperando. Seus olhos tentam se adaptar. Tentam encontrar forma no escuro. Qualquer coisa familiar. Mas no começo, não tem nada. Só preto. E esse preto não é vazio. Ele é cheio. Cheio de possibilidades. Você tenta se mover, devagar, como se isso fosse fazer menos barulho, mesmo estando sozinho. Ou pelo menos, era para estar. Agora presta atenção nisso. Durante o dia, esse mesmo lugar parece normal, seguro, controlado. Mas no escuro, ele muda. Cantos ficam mais profundos, objetos perdem forma, sombras parecem maiores. E qualquer coisa pode ser outra coisa. Você olha para um ponto e jura que viu algo se mexer, mas quando foca melhor, não tem nada. Ou pelo menos, é o que parece. Você tenta ignorar. Claro que tenta. É só minha cabeça. Não tem nada aqui. Mas o problema é que sua cabeça não para. Ela continua, criando, sugerindo, testando possibilidades. Agora você escuta algo. Muito leve, quase nada, mas suficiente. Um som pequeno, indefinido, e isso já é o bastante, porque no escuro, qualquer som ganha peso. Você prende a respiração, só para ouvir melhor, e nesse momento, o silêncio fica mais alto, mais pesado, mais presente. Você tenta identificar. De onde veio? O que foi? Mas não encontra a resposta, e isso incomoda, muito mais do que deveria. Agora vem aquele pensamento. E se tiver algo aqui? Você ignora. Mas dessa vez não é tão fácil. Porque você não consegue provar que não tem. E isso muda tudo. Você olha ao redor. Ou pelo menos tenta. Porque no escuro, olhar não garante nada. Você sente o espaço. Mais do que vê. E isso deixa tudo mais incerto. Agora seu corpo começa a reagir. Pequena tensão. Respiração mais curta. Músculos levemente rígidos. Como se estivesse pronto para algo que nem sabe o que é. Você tenta racionalizar de novo. Não tem nada. É só o escuro. Mas no fundo, você sabe. O escuro não cria coisas, mas ele esconde. E isso é o que realmente incomoda. Você pensa em acender a luz. Só para confirmar. Só para ter certeza. Mas não faz. Porque existe algo estranho nisso. Enquanto você não acende, a dúvida continua. E às vezes, a dúvida é pior que a resposta. Porque no fundo, bem no fundo, você não tem medo do escuro. Você tem medo do que pode estar nele. E quanto mais você fica ali, mais difícil fica ignorar. Porque agora, não é só o escuro, é a sensação. A sensação de que você não está totalmente sozinho. Você tenta se convencer. É só a minha mente. Não tem nada aqui. Mas essa certeza não dura muito. Porque o escuro não confirma nada. Ele só deixa em aberto. E o que está em aberto, sua mente completa. Você escuta de novo. Outro som. Mais claro dessa vez. Pequeno, mas impossível de ignorar. Você trava. Seu corpo inteiro para, como se qualquer movimento pudesse chamar atenção. E isso é estranho, porque você nem sabe de quem estaria chamando. Mas mesmo assim, você sente. Você presta atenção na respiração, tenta controlar. Mas ela já mudou, mais curta, mais silenciosa, como se você não quisesse ser percebido. Agora presta atenção nisso. Durante o dia, você não pensa nisso. Mas no escuro, parece diferente, como se algo pudesse estar te observando, sem você ver, sem você provar, só estando ali. Você tenta olhar de novo, focar em algum ponto. Mas o escuro não devolve nada, ele não responde, e isso incomoda mais do que qualquer coisa visível, porque quando você vê,
você entende. Mas quando não vê, você imagina. E a imaginação é sempre pior. Agora vem o pensamento. E se tiver algo olhando para mim agora? Você não responde, porque não tem resposta. E isso já é suficiente. Seu corpo reage. Leve arrepio, braços tensos, olhos tentando forçar visão onde não existe. Você começa a sentir o espaço diferente, mais denso, mais próximo, como se o escuro não fosse só ausência de luz, mas algo presente, algo ocupando o ambiente. Agora você percebe outra coisa. Você não quer se mexer, porque se mover significa atravessar o escuro, e atravessar o escuro parece errado, como se você pudesse esbarrar em algo, algo que você não vê, e isso trava completamente. Você pensa em chamar alguém, mas não chama, porque no fundo você não quer quebrar aquele momento, não quer confirmar, nem negar, só quer que passe. Mas não passa, porque quanto mais você fica, mais sua mente trabalha, mais ela cria, mais ela sugere. E chega um ponto em que não importa mais se tem algo ou não, porque a sensação já é real, e isso muda tudo. Agora o escuro não é mais neutro, ele é ameaça, silenciosa, invisível, mas presente. E quanto mais você tenta ignorar, mais difícil fica, porque seu corpo já entrou em alerta total, e sair disso não é tão simples. Porque no fundo, você não precisa ver nada para sentir que tem algo ali. Silêncio absoluto, como se algo estivesse esperando. E então, você não aguenta mais. Não porque algo aconteceu, mas porque nada aconteceu. E isso é pior. Porque quanto mais o tempo passa, mais sua mente preenche, mais ela cria, mais ela transforma o escuro em algo que ele talvez nem seja. Você respira fundo, decide, vai acender a luz. Só para acabar com isso, só para provar que não tem nada. Sua mão se move, devagar, procurando o interruptor. E nesse momento, parece que tudo fica mais intenso, como se o escuro soubesse, como se aquele instante fosse importante. Sua mão encosta. Você para, por um segundo, porque vem um pensamento, um último. E se eu acender e tiver algo? Você hesita, porque enquanto a luz está apagada, tudo ainda é dúvida. Mas quando acender, vira resposta. E nem toda resposta é melhor que a dúvida. Mas você faz. Clique. A luz acende. Tudo volta. O quarto, os objetos, as formas. Nada mudou. Nada apareceu. Nada estava ali. E por alguns segundos, você respira. Alívio. Leve. Quase automático. Você olha ao redor. Confirma. Tudo normal. Como sempre foi. Mas tem um detalhe. Algo que não volta ao normal, a sensação. Porque você sabe, você sente, que enquanto a luz estava apagada, parecia real, parecia possível. E isso não some completamente. Agora você entende, o escuro não cria nada. Mas ele abre espaço para sua mente, fazer o resto. E às vezes, isso é mais assustador do que qualquer coisa real. Porque no fim, você não tem medo do escuro. Você tem medo do que sua mente faz quando não tem nada para ver.